Apesar de Tinguá estar ao lado da maior reserva de Mata Atlântica do Brasil, a Rebio-Tinguá, a Reserva Biológica do Tinguá, as pessoas acreditam que por isso Tinguá seja uma área rural. Mas eu discordo, eu acredito que Tinguá é uma área urbana, mas extremamente mal urbanizada. E por conta disso, nós sofremos com inúmeros problemas relativos ao urbanismo inadequado ou inexistente desse bairro. Não se existe saneamento básico, não se tem boa distribuição de equipamentos públicos e nem manutenção dos parcos e equipamentos existentes. E isso gera até uma incoerência, porque ao mesmo tempo que estamos ao lado de uma reserva quase intocada e onde são captadas as águas para poder se levar ao Rio de Janeiro, nós não temos saneamento básico. A primeira casa, imediatamente após o muro da reserva, já joga seu esgoto in natura no rio. E isso com certeza tem um impacto para a saúde dos moradores, porque nem todos têm água encanada e às vezes precisam utilizar água de poços artesianos, que muitas vezes são contaminadas pela inexistência de saneamento básico. E também gera problemas ambientais e problemas urbanísticos, porque tira-se muito da qualidade de vida. Meus pais, meus avós, que foram nascidos e criados aqui também, tomavam banho nos rios. Tinham um aproveitamento muito maior da natureza. E hoje isso as novas gerações não têm. As novas gerações já chamam os rios de valões, por exemplo. Bom, nós somos da Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde. Isso conjuga um conjunto de ações vinculados às 3 grandes áreas. Eu costumo dizer que essa é uma vice que está voltada diretamente para o Sistema Único de Saúde. A nossa ideia é trabalhar com o conceito ampliado de saúde, com a saúde integral. Para isso a gente articula a relação saúde e ambiente, a relação do cuidado que é produzido nos serviços de saúde quando as pessoas adoecem e a promoção da saúde, que vai trabalhar com políticas públicas e intersetorialidade, pensando a transformação social e a qualidade de vida. Eu gostei muito, eu aprendi muito. Eu estou quase me aposentando e agora eu fui descobrir que nós temos direito a coisas que eu nem sabia que existíamos, que o SUS nos dava esses direitos e eu já estou praticamente me aposentando. Eu, como agente de saúde que trabalho na área e não tenho esse conhecimento, imagina um paciente, né? Esse muito menos, conhecimento muito menos, então. Nossa, aprendi muita coisa que desses 15 anos de saúde pública, muitas coisas que eu aprendi ali eu não sabia. Primeiro, a busca dos direitos, né? Os direitos do cidadão, os direitos dos profissionais, conhecer algumas coisas que a própria Fiocruz oferece, o próprio Sistema Único de Saúde, que é muito amplo, ele é muito grande, né? Muito complexo. O Sistema Único de Saúde, ele sempre se preocupou com a ideia de educação em saúde, entendendo que você ter saúde não é só você não ter doença, mas é você ter informação para poder fazer tanto o autocuidado quanto a incidência política para a transformação dos determinantes sociais, ou seja, aquelas condições que afetam diretamente a saúde, como moradia, como alimentação, como habitação. Nesse sentido, educar em saúde é você trabalhar com os preceitos de educação cidadã e de cidadania. Olha, o tema da cidadania é um tema bastante amplo. Ter cidadania não é só ter a democracia, é ter as condições de vida plenas, de qualidade de vida.
A transformação social não se dá pelas instituições, eu tenho sempre dito isso, ela se dá exatamente pelo movimento de base das populações. São esses movimentos que trazem de volta a democracia, o debate. A origem do Sistema Único de Saúde é uma origem baseada nas mobilizações sociais em torno da democracia pré-Constituição de 1988. Nós somos uma instituição de Estado, uma instituição vinculada à defesa da cidadania e à defesa da democracia. Nesse sentido, a nossa correlação com as áreas de participação social do próprio SUS, como o Conselho Nacional de Saúde, os Conselhos Municipais e Estaduais de Saúde, sempre foi muito grande. Mas é importante, nas últimas décadas, se tornou cada vez mais importante, de que a gente entendesse que o movimento social, que as comunidades, que os territórios e que as periferias precisam ter espaços crescentes de vocalização, que não são só os espaços instituídos nas políticas públicas, como os grandes conselhos de participação que existem não só na saúde, mas também na educação, na assistência social. Meu nome é Jefferson, tenho 26 anos, sou morador de Tinguá e faço parte do coletivo permanente Lutas por Tinguá, um movimento social que se reúne na praça para poder discutir as questões do bairro e buscar soluções comunitárias para os nossos problemas. É importante que a gente se desloque de uma produção de conhecimento que era nós vamos falar com eles e por eles, para nós vamos produzir ciência com eles na realidade e nos territórios. Então tem um movimento crescente da Fiocruz, principalmente nos últimos 20 anos, se eu pudesse delimitar uma data, de priorizar e de investir pesado na associação com os movimentos sociais, para que a gente possa ter uma produção de conhecimento que seja cada vez mais inclusiva e diversa. Os encontros sobre saúde, cultura, cidadania e comunicação foram organizados pela Fiocruz, em parceria com a Narrativas Periféricas e o coletivo permanente Lutas por Tinguá, para poder discutir e apresentar um pouco mais sobre o SUS e sobre como funciona a saúde pública no Brasil. O SUS tem um problema de agilidade. Mas se a gente imaginar que a gente em 86 não tinha SUS, que a gente tinha uma coisa chamada medicina previdenciária, se você não tinha carteira assinada, você fazia o quê? Pagava autonomia, senão não tinha. Ou você pagava autonomia ou você não tinha direito. Não tinha direito. Meu nome é Renilda Oliveira de Araújo Gomes, sou agente comunitária de saúde há quase 27 anos. Iniciei aqui em Tinguá em 1997. Olha, quando eu entrei como agente de saúde, eu não sabia o que era ser um agente de saúde. Eu me convoquei na época, fui como se fosse uma voluntária. E aí, ao decorrer, né, desse trabalho, eu fui... O agente de saúde, a finalidade dele é um elo de ligação da família até a unidade. Nós somos a ponte, né? Fala, Paulinho, tem que marcar consulta para ver esse pé, menino. A dificuldade que nós encontramos hoje ainda é de conscientizar os cadastrados que eles têm que trabalhar com a prevenção. Porque muitas das vezes chega até a clínica da família ou até mesmo até o agente de saúde, eles já com a doença, com a enfermidade, com a patologia. Enquanto nós temos que trabalhar com a prevenção, orientando a pessoa que está propício a desenvolver uma hipertensão para já dentro, né, reduzir ali a alimentação que venha a gerar, aumentar o quadro de hipertensão, como a de diabetes, no caso de quando há o resultado de um exame que onde consta lá pré-diabetes, a gente orientar para que eles venham reduzir o açúcar, os carboidratos, para que venha evitar que venha desenvolver no futuro essa doença. Mas quando eles chegam para a gente, eles já chegam com a doença já, porque a dificuldade de fazer mudar o hábito alimentar, a gente bate muito nisso em questão da rotina deles, da alimentação. Então é uma alimentação que já vem
prejudicial. E a gente conscientizar eles que eles têm que mudar o hábito alimentar para que venha comer uma comida mais saudável é muito difícil. Então, geralmente, a gente trabalha mais com o tratar da doença do que propriamente com a prevenção. E muitas das vezes esbarramos também com aqueles que vêm falar mal da saúde pública, né? Dizendo, porque o SUS não presta e tudo. Aí eu trago a memória, eu costumo falar com meus cadastrados, eu trago a memória quando eu ainda era criança, que meu pai trabalhava de carteira assinada, onde só tinha direito ao atendimento à saúde aquele que tinha uma carteira assinada, que pagava o INPS é que tinha direito à saúde. Hoje, a saúde é para todos, independente se paga INPS ou não, é um direito de todos. Então, já hoje houve uma grande melhoria. O objetivo é a gente dizer que o que a gente conhece como SUS hoje não é de geração espontânea. Não começou assim, um gestor, um governador, um presidente foi lá e disse assim, agora eu vou ser um cara de boa e foi botar essa coisa para funcionar para todo mundo ter saúde. Isso foi luta, isso foi a outra parte, isso foi a política, que não é necessariamente partidária. E aí, Grace! O Sistema Único de Saúde, ele é uma conquista social de muitas décadas, né? Assim, primeiro, do investimento pesado dos movimentos sociais e de grandes crises sanitárias, né? Se a gente imaginar que na década de 70, de 1970, havia uma epidemia de meningite, por exemplo, se a gente imaginar que na década de 1970 só quem tinha direito à saúde era o trabalhador com carteira assinada pelos institutos de trabalhadores, de aposentadorias e de pensões, a gente está falando da desigualdade social mais radical, né? Um Estado que só garante serviços de atenção para aqueles que pagam impostos ou que estão credenciados como trabalhadores no campo da Seguridade Social. São os movimentos pela democracia, é o movimento negro unificado, é o movimento dos residentes, é o movimento da ciência. Então você tem um conjunto de articulações que vão ser possíveis naquele momento para fazer o SUS chegar na Constituinte e se institucionalizar. Então, assim, o que é importante entender é que com a política pública, ela não é uma conquista acabada, não é como um produto. Eu não vou no supermercado e compro um SUS, né? Ou seja, não existe um SUS acabado, é isso que eu quero dizer. Ele é fruto de uma luta e ele precisa ser melhorado e ampliado o acesso e a qualidade dele a partir da luta, que é uma luta de usuários, mas também de profissionais de saúde que não podem se relacionar com o SUS como um mero empregador. É também uma política que eles são partícipes. O trabalho do agente comunitário de saúde é um trabalho eu gosto bastante de fazer. Acho que é prazeroso, lidar com o público, lidar com as pessoas é bem prazeroso, é desafiante, né? É desafiador, porque muitas das vezes a gente se esbarra com a falta de informação das pessoas, né, sobre o que é promoção de saúde. As pessoas ainda têm a cultura de achar que elas só têm que procurar o médico, né, ou uma unidade de saúde quando elas estão doentes. Os problemas da saúde em Tinguá, bom, primeiro a gente tem uma questão de distância, né? Nós somos um bairro muito distante a unidade de emergência mais próxima da gente está a 12 quilômetros, né? De ônibus em torno de meia hora, de carro 20 minutos. Então eu acho que é uma questão importante para a gente falar, mesmo sabendo que a nossa unidade é uma unidade, uma clínica da família, né, que cuida da saúde da família, da prevenção, né, da saúde, não é uma unidade de emergência. A gente precisa, uma solução para isso seria a gente ter uma unidade funcionando, se não fosse 24 horas, sei lá, 12 horas, 15 horas, não sei. É muito compreensível que a população imagine que queira ser atendida de imediato. Eu vou agora, estou com uma dor e eu vou ser atendida agora.
O Sistema Único de Saúde ele não é feito só da estrutura da casinha, da unidade básica de saúde, do hospital, da unidade de pronto atendimento. Ele é feito de um conjunto de relações que tem que ser feitas, de fluxos de atendimento que tem que ser feitos. E esse fluxo de atendimento, ele tem que respeitar a possibilidade econômica de existência. Então, não posso ter uma UTI, um médico, um especialista para cada pessoa. Não existe isso. É necessário que a gente analise as necessidades de saúde. Ao mesmo tempo, é importante que a gente entenda que a análise da situação de saúde, a análise da necessidade de saúde, ela tem que ser uma combinação. Ela não pode ser nem só a quantidade de adoecimentos, né, as matemáticas que o gestor faz, que a academia pode fazer, né, aqui morrem tantos, adoecem tantos e tal, nem pode ser a necessidade imediata do sujeito que vive lá naquele território. Eu quero uma pessoa que quando eu sinto uma dor, ela me atenda de imediato. Essa ideia de um imediatismo a partir do meu desejo, essa é a ideia equivocada do projeto de sociedade em que a gente está vivendo. Existem fluxos, existem viabilidades possíveis. Então, eu acho que o maior desafio neste momento, para que as comunidades e que para a sociedade se aproprie do SUS e melhore o SUS, não é brigar para eu ter aqui na minha esquina um médico para mim, uma unidade básica de saúde para mim, um especialista para mim. Mas é como é que eu melhoro esses fluxos. É como é que eu tenho, então, uma ambulância que me leve, que me faça o deslocamento. É como é que eu tenho uma fila do exame que não vai durar 2, 3 anos. Como é que eu tenho uma fila da cirurgia que não pode durar 10 anos. E essas unidades e esses profissionais conversarem entre si para fazerem isso funcionar. Porque assim, o sistema, a gente fala, o Sistema Único de Saúde, a política de saúde, isso não existe sem as pessoas. A gente precisa de pessoas, de profissionais qualificados, de gestores qualificados e de reivindicações que sejam factíveis, que sejam próximas daquilo que é possível ser feito. E o que é possível ser feito é muito. Mas ele não pode ser sem pensar coletivamente, sem eu pensar em como é que eu construo um SUS para todos, e não um SUS para cada comunidade com as suas especificidades. Senão a gente vai estar disputando um recurso que nunca vai ter fim, que não vai chegar, que não vai ser possível viabilizar. E isso é muito importante da gente falar pelo compromisso dos trabalhadores de saúde. Os trabalhadores de saúde têm que sair de um lugar, muitas vezes, que é difícil, de dizer assim, a responsabilidade não é minha, a responsabilidade é do político partidário, que é o novo gestor municipal, o novo gestor federal, no caso do Ministério da Saúde. Para aonde que eu estou fazendo a minha parte? Eu vou lutar pelos direitos, pelos meus direitos como trabalhador? Eu vou lutar pelos meus direitos enquanto usuário? Porque muitas vezes a gente vive uma incoerência grande dos movimentos dos trabalhadores querendo abandonar o SUS e ter plano de saúde privado. Então, assim, essa é uma disputa que é uma disputa de projeto de sociedade. A minha qualidade é que eu sou muito comunicativa, eu falo demais. E o meu defeito é que eu falo muito. E não deixo outro falar. A saúde tem uma tradição de trabalhar intersetorialmente. Mas, de maneira geral, quando a gente usa a palavra intersetorialidade, acaba que a gente reduz isso aos espaços formais, às políticas públicas já instituídas, né? A escola, ao CRAS. E a pandemia mostrou claramente que a gente tem que produzir outro tipo de discurso, outro tipo de narrativa, outro tipo de proximidade com a população. A Fiocruz, eu conheci como a Fiocruz, onde fabrica-se vacinas, fecha aspas. Eu não conhecia o conteúdo do que a Fiocruz poderia oferecer para mim e para a população. É insuficiente a gente falar dentro dos espaços já consolidados. A gente precisa criar novos espaços. E aí temos uma questão que é muito importante para a promoção da saúde, que é você produzir saberes a partir dos saberes que as comunidades têm, a partir do acúmulo de conhecimento que as tradições, sejam ela a tradição negra, a tradição indígena, a tradição pesqueira, as tradições têm conhecimentos. Então, assim, esse reconhecimento, essa defesa radical de que existem conhecimentos nas comunidades, faz com que a gente entenda que para eu reduzir a desinformação, para que eu combater a informação equivocada, para que eu faça educação em saúde, essa educação tem que ser uma educação popular em saúde.
ela tem que ser uma educação perto da realidade das pessoas. Não só, né, fisicamente, então a gente sai daqui, vai a Tinguá, a gente sai daqui, vai aos outros territórios, mas em termos de jeitos de falar, de jeitos de compreender a mensagem. Inclusive porque a gente também na academia precisa fazer outros jeitos de fazer pesquisa, outros jeitos de fazer ciência, outros jeitos de produzir informação. A Fiocruz, ela tem esse desafio, né, de discutir saúde pública nos territórios e em diferentes territórios. Então, territórios como esses, que não estão voltados diretamente para a capital, como Tinguá, onde você tem uma área rural, você também tem uma cidade, você tem periferias. Então, são regiões que ficam mais distantes do centro e que, portanto, são regiões que elas sedimentam e fortalecem muito mais a cultura local. Então não basta eu dizer que tem que vacinar, não basta eu dizer que vacinar é bom, para a gente usar o exemplo da vacina. Eu preciso construir um conhecimento sobre aquela informação, eu preciso construir uma linguagem sobre aquela informação. E tem milhares de coisas que a gente também não sabe, se a gente for pensar nos raizeiros, se a gente for pensar nos chás, se a gente for pensar na estrutura dos diferentes territórios. Então, ir fazer saúde junto com as pessoas é que vai garantir que elas entendam a importância de defender o SUS, por exemplo, como política pública. Eu acredito que o principal benefício dos encontros para essa comunidade foi a percepção de que a saúde ela não está restrita ao hospital ou à unidade básica de saúde e principalmente que ela não é feita apenas pelos funcionários da saúde. A saúde é um conceito muito mais amplo que depende de inúmeros fatores para se realizar. Não basta a gente ter penicilina e antibiótico, não basta a gente ter vacina, inclusive porque as doenças novas vão surgindo, outros desafios vão surgindo. E com isso a saúde ela assume um caráter muito mais amplo. Ela depende dos equipamentos públicos, ela depende principalmente do ambiente em que você está. É claro que é imprescindível, quando eu estou sofrendo, quando eu estou com dor, que eu tenha uma unidade de pronto atendimento, que eu tenha um médico para ir, que eu possa me curar, que eu possa tomar uma medicação, qualquer coisa assim. Mas a gente precisa estar junto entendendo de que não adianta eu ter medicação se eu não tenho água encanada. Não adianta eu ter medicação se eu jogo o esgoto na onde eu vou captar água para beber. Não adianta eu ter medicação para tuberculose, por exemplo, que é um problema de saúde pública bastante grave, principalmente no Rio de Janeiro, se eu não tiver condições de moradia adequada, se eu não tiver comida, porque eu vou tomar o remédio e eu não consigo que a pessoa melhore. Pois é, a gente tem essa cultura, né, de achar que saúde é a ausência de doença, né? A gente foi, de uma certa forma, isso foi implantado, né, na nossa cabeça e é difícil da gente desconstruir isso, que não é simples, né? Desde sempre, a Fiocruz trabalha com o conceito ampliado de saúde. Esse conceito ampliado de saúde, ele vai falar dos processos de determinação social da saúde, ou seja, a saúde é um efeito, é um bem, é um efeito de todas as políticas e de todas as condições de vida que a gente tem, que vão desde as mais subjetivas, como viver sob violência, viver sob estresse, viver com um ambiente de trabalho que assedia, até as condições mais duras, como saneamento, casa, água, comida, as coisas mais concretas. A completo estado de bem-estar, né, social, cultural, né, físico, mental, né, é um conjunto de bem-estar. Por isso a gente precisa lutar por um ambiente que promova a saúde e não a doença. Um ambiente que permita que as pessoas tenham acesso à saúde e aos equipamentos de saúde, mas também um ambiente que garanta possibilidades de uma vida mais saudável, que garanta mais tempo livre, que garanta acesso à educação, à cultura. E a gente também tem uma questão muito importante que é o bem-estar ambiental, né? Eu acho que o bem-estar ambiental, porque nós fazemos parte de todo esse ecossistema, então é muito importante a gente ter a preservação dos nossos, né, da nossa natureza. A gente vive, né, numa reserva biológica, Tinguá é uma reserva biológica e ela precisa, não só ela como outros lugares, óbvio, né, o próprio planeta em si, mas precisa de cuidado.
né? A gente tem rios como esse aqui que está aqui, ó, que daqui a algum tempo vai virar um grande valão. Porque hoje em dia, o nosso país, saúde é um direito para todos, né? Saúde é um direito para todos, enquanto tem muitos países aí onde a saúde não é para todos. Acredito que tem uma diferença muito grande de percepção que é causada por um discurso muito contumaz de desmonte dos serviços públicos e do aparelho estatal. Isso aparece principalmente num choque entre gerações, quando você observa pessoas que já nasceram em um sistema único de saúde minimamente estruturado e pessoas que tiveram a experiência de outras formas de acesso ao direito à saúde. Por exemplo, as benfeitorias, as beneficências ou então os atendimentos por patronatos, como o antigo INPS, que você precisava estar trabalhando para ter acesso ao atendimento de saúde. Isso se deve eu acho, a falta de informação. Eu acho que tá faltando a gente realmente ter informações mais precisas, mais verdadeiras, né? Para disseminar de forma também mais didática, mais objetiva, mais clara para o jovem. Hoje eu vejo o atendimento público muitas das vezes até melhor do que um atendimento particular. Uma vez eu conversando com um médico que trabalhou comigo, ele falou que ele ficava sentado no corredor aguardando o paciente chegar para atender o paciente. Se estava na hora do almoço, ele estava almoçando, chegasse uma criança para ser atendida, ele largava o prato e ia atender aquela criança ali. E muitas das vezes as mães ainda reclamavam se tivesse que esperar uns 10, 15 minutinhos. E aí, um certo momento, ele precisou de um atendimento particular. Ele foi para uma sala de espera numa clínica particular, esperou 4 horas para ser atendido. Então o SUS para mim ainda está melhor, 10 vezes melhor do que uma clínica particular. Nesse sentido, eu acredito que o trabalho da Fiocruz realizado nas periferias é uma boa oportunidade de levar para as comunidades e para as pessoas que são leigas nessa questão informações importantes acerca do funcionamento do SUS, dos direitos básicos de saúde. A gente tem um compromisso ético radical com a democracia e a gente tem um compromisso com uma produção de saberes e uma popularização da ciência que é uma construção coletiva. Então não basta com que eu produza uma cartilha ou um folder e fale a partir do castelo. É preciso que as pessoas entendam que eu sou uma empregada pública, eu sou paga pela sociedade e que o meu conhecimento, aquilo que é mais importante, meu conhecimento, Fiocruz, o mais importante é que a gente construa coletivamente e transforme a realidade. A Fiocruz tem um papel importante, mas o Estado brasileiro é que precisa incorporar o cidadão como uma prática da democracia dentro do que a gente discute na nossa Constituição brasileira, eu diria, que precisa ser conhecida e comprometida com essas populações. Quando a gente vai para Miguel Couto, Tinguá e Vila de Cava, a gente tem um propósito de estar lá, que não é um propósito só de educação e saúde, a gente chega lá e dá uma aula, mas é um propósito como é que a gente qualifica aquelas pessoas para entenderem mais o que elas podem cobrar como direito de cidadania, como direito de acesso à saúde. E isso não precisa ser feito de uma maneira chata, dura, de uma maneira bélica. Isso pode ser feito com cultura, isso pode ser feito com literatura, isso pode ser feito com arte, isso pode ser feito com muitas linguagens. Então a ideia da gente articular educação, cultura e saúde e ir para Tinguá, para Vila de Cava e Miguel Couto é que a gente possa construir um núcleo de produção de conteúdo, das necessidades, mas também das soluções que o território conhece, que seja audiovisual, que seja criativo, que vá para o podcast, que ocupe as redes. Ou seja, a gente não pode falar também da desinformação, a gente não pode falar das fake news, como a gente chama, sem a gente ocupar esse espaço também de dizer, olha, as tecnologias, o audiovisual também serve para a gente propagar informações qualificadas, para a gente falar da nossa realidade, para a gente defender o nosso direito a ter saneamento, ao direito da gente ter turismo de base comunitária que respeite a natureza e por aí vai. Tchau, fica com Deus. Eu
eu aprendi muito nesse decorrer desse curso e aprendi a valorizar, a ser mais humana, entendeu? Porque muitas das vezes, às vezes pelo dia a dia, pelas vezes palavras duras que vêm sobre a nossa vida, às vezes, não, eu vou lá, vou cumprir minha hora, meu horário é de 8 às 5, se der para me fazer bem, se não der bem. E muitas das vezes, pela própria dificuldade da gente tentar ajudar o cadastrado, a gente se vê impotente e acaba ficando com o coração frio, né? Tão acostumado ali a receber não pela frente, ou portas fechadas. Eu digo até por mim mesmo que eu, há quase 11 anos, aguardando uma cirurgia só agora, né, que eu consegui, pela graça de Deus, creio que no final do mês que vem eu devo passar por esse procedimento cirúrgico. Eu trabalhando na área de saúde, guardando esse tempo todo. Imagina uma pessoa que, né, que às vezes não desconhece o como agir, aonde ir, como buscar. É muito interessante, eu acho que esse aprendizado veio daí de ouvir as pessoas falando desse lugar, né? Eu acho que se apropriando desse espaço e pensando em propostas, né? Eu acho que de melhoria desse território. Eu acho que isso é muito interessante. Então, eu acho que a Fiocruz ela poderia, né, e acho que poderia e deveria estar mais próximo realmente das periferias. O trabalho de pesquisa que eles desenvolvem, por exemplo, poderia ser mais disseminado de forma mais didática. Eu sei que existe uma rede, né, existe um canal, existem formas de a gente buscar essas informações, mas nem sempre, por exemplo, a periferia, a gente sofre um problema seríssimo com a internet no nosso local. Né? Nós temos uma operadora que funciona muito bem aqui, né? As outras não funcionam tão bem. Então, e outra coisa é que a falta mesmo do manejo, né, nessa tecnologia, então que acaba, de uma certa forma, afastando as pessoas. Foi um trabalho muito bonito. Eu acho que a gente chegou um pouco sem expectativa do que seria, assim, sem muito saber como seria, até por ter visto um pouco o perfil das pessoas, por ter bastante gente nova e gente bem mais velha. Então a gente ficou receoso. Mas durante as atividades mesmo, o primeiro dia até, a gente já conseguiu pegar muito mais intimidade com as pessoas e ver que eles tinham realmente interesse no assunto, né? Ao mesmo tempo, fico muito feliz da Fiocruz ter saído da periferia central, vamos colocar assim, que normalmente é o trabalho na comunidade de Manguinhos ou então na favela da Maré, e ter vindo para uma periferia realmente periférica. Isso com certeza vai ajudar muito. Vai ajudar tanto os agentes comunitários de saúde que participaram a ter mais informações para poder levar aos seus atendimentos, quanto aos estudantes e os moradores que participaram e que agora estão mais bem informados e que vão poder replicar esse conhecimento aos seus vizinhos. É isso, todos nós sabemos um pouquinho, ao mesmo tempo não sabemos nada, e através do compartilhamento de experiências a gente consegue chegar a um compilado de conhecimento. Eu acho que foi isso que aconteceu, né? Tinham pessoas que tinham uma ideia maior do tema que a gente estava comentando e puderam trazer suas experiências, principalmente territoriais, assim, trazendo muito da cultura, trazendo muito de qual é o perfil epidemiológico populacional daquele território, enquanto outros já trouxeram uma linguagem não tão formal, não tão conteudista, e que a gente conseguiu trabalhar isso. Teve um ganho muito importante da nossa presença em Tinguá, Miguel Couto, Vila de Cava. A possibilidade da gente trabalhar de maneira intergeracional. Isso eu acho que foi assim, um aprendizado enorme, não só para mim, para a equipe, mas também para as pessoas que estavam lá. A ideia de você ter alguém que lutou pela existência do SUS, participou das comunidades eclesiais de base, que são uma força importante na construção da reforma sanitária. E, ao mesmo tempo, uma juventude, super juventude, né, ainda em idade escolar, no médio, no fundamental, que já chega com essa política pronta e que muitas vezes só escuta a crítica dessa política, o SUS não funciona, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, para entender que isso é um processo histórico, que isso é um processo societário e se perguntar, afinal, então, qual é o meu lugar nisso, né, como é que eu me engajo, que futuro eu quero, isso foi o maior ganho e isso foi uma surpresa muito boa do nosso trabalho lá.
acho que o jovem ele tem uma linguagem que a gente vai precisar, como profissional de saúde, adaptar. Né? Precisamos adaptar essa linguagem ao jovem, trazer as informações de forma verdadeira, precisa, didática. E eu acho que o SUS ele é complexo, né? E na sua complexidade, hoje, eu acho que o jovem, o que eles mais buscam é aquele atendimento mais humanizado. Eu acho, sabe? Eu acho que o atendimento mais humanizado de forma que a gente consiga acolher esse jovem e de uma certa forma entender, né? O que ele procura, quais são as suas queixas, né? Eu acho que tem perspectivas, né? Assim, acho que, quando a gente fez uma projeção de futuro durante as oficinas, as pessoas sabem o que desejam, elas sabem qual é o futuro de Tinguá que elas querem, qual é o futuro de Miguel Couto de Vila de Cava que elas querem, e isso é muito importante. Assim, eu acho que o mais difícil, e esse é o nosso compromisso, é garantir uma sustentabilidade dessa ação e uma continuidade. Então, assim como a Fiocruz faz em outros cenários, que a gente consiga apoiar o desdobramento dessas ações na relação com os movimentos sociais locais. E isso é uma delicadeza do processo, sem sobredeterminar, ou seja, sem dizer para os movimentos sociais o que eles vão fazer. Quem sabe e qual a realidade, as lutas cotidianas, não somos nós. Mas como é que a gente dá subsídios, como é que a gente apoia, como é que a gente produz junto novas soluções a partir do conhecimento que a gente produz na Fiocruz e que são viáveis, seja para o saneamento, por exemplo, que foi uma das questões pontuadas lá. Existem biodigestores, saneamentos ecológicos, a gente tem áreas que trabalham com isso dentro da Fiocruz. Então, como é que a gente constrói, como é que a gente opera nesse sentido como um agenciador que facilite a comunicação da Fiocruz, dos movimentos sociais com as outras instituições do poder público local ou mesmo nacional para fazer investimentos na região. O SUS é muito bom, mas ainda precisa melhorar ainda mais. Eu creio que, assim, que a política pública ela tem que investir mais na saúde, porque a educação e a saúde, se a saúde não estiver bem, você também não tem que ter uma boa educação, que precisa de tanto uma saúde física, mental, psicológica, precisa de tudo para que possa estar bem fisicamente, psicologicamente, para poder aprender, né? Eu gostei muito, eu acho que tem que abrir para mais pessoas, né? Divulgar mais, tem que haver mais divulgação, porque da mesma forma, muita gente fala assim, mas eu vou tirar fim de semana, tirar o meu sábado e o meu domingo, que é o único dias que eu tenho de descanso, para estar sentada numa sala aprendendo, fazendo curso, mas valeu a pena. Foi um mês corrido. Sim, eu trabalho de segunda a sexta, sábado e domingo, estava no curso ali, tirando meu tempo para quê? Para ampliar o meu conhecimento.